Os irmãos podem se sentar. Coisa boa louvar a Deus, colocar o nosso coração diante de Deus e dizer para Ele das maravilhas que Ele mesmo faz e que Ele revela diante dos nossos olhos. Então, o que a gente faz aqui no ato de adoração é ação de graças diante de um Deus que se revela às nossas vidas, maravilhosamente, poderosamente, como o nosso Criador, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, eu queria, antes da gente passar para o tempo da nossa mensagem, o tempo que a gente lê as Escrituras e ouve a Palavra de Deus, lembrá-los de que domingo que vem nós temos o quê? Nem precisou lembrar então não, está todo mundo sabendo. Café da manhã, às 8 horas da manhã, no próximo domingo. Então, a gente quer a igreja reunida aqui, ter um tempo para a gente retomar as nossas atividades, a gente quer conversar, orar sobre isso, pedir a Deus que abençoe a nossa igreja nesse ano de 2023. A gente quer retomar as nossas atividades com café da manhã, um tempo gostoso aí para a gente conversar, poder trocar um pouco de informação com o outro, falar das coisas que passaram, das coisas que ainda estão por vir, e tomando um café, fazendo isso, porque é bom ter um tempo de comunhão, comendo, conversando. A gente tem esse tempo, então, no próximo domingo, às 8 horas da manhã, e a gente espera por vocês. Agora, ainda antes da gente passar para o tempo da mensagem, eu sei que tem gente que visita a gente aqui nessa noite, gente que está fazendo parte desse tempo de adoração, cultuando a Deus. Então, eu vou pedir aos nossos irmãos, aos membros da nossa igreja, que se coloquem de pé, por gentileza. Os membros da nossa igreja, que se coloquem de pé. E aí, aqueles que são os nossos visitantes, que estão sentados, dá um abraço aí, ó, dá um aperto de mão naqueles que estão próximos aí, vai lá, dá um abraço, um aperto de mão. Vocês são muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aí. Sejam muito bem-vindos. Olha aí que coisa boa. Isso. Dá um abraço aí. Tem problema sair do lugar, não. Que coisa boa. Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vocês também são nossos convidados para o café da manhã, domingo, às 8 horas aqui. Por favor, participe com a gente. É um tempo abençoado para a nossa igreja. Amém? Gente, segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós leremos o texto no capítulo 3 da carta de Paulo a Timóteo, os versículos 14 a 17 da palavra de Deus. Esse é um tema fundamental para a igreja cristã reformada, e eu julgo esse também um tema importantíssimo para nós hoje. A leitura que nós faremos desse texto, do apóstolo Paulo, escreve ao jovem pastor Timóteo, num contexto onde muita gente estava se desviando da doutrina, muita gente estava apostatando da vida de fé, gente que deixava a igreja para ir viver uma vida, como nós lemos aqui, segundo os prazeres desse mundo. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, todo mundo está se desviando, você não. Tu, porém, guarda a sã doutrina, guarda e ensina. Ensina os fiéis a perseverarem, a serem mantidos na palavra. Num contexto como esse, que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a gente olha e fala assim, nossa, há quase 2000 anos, o apóstolo Paulo estava falando de gente que se afastava da fé, de gente que deixava a vida na comunidade cristã, e aí ele diz, mas você não, você permanece na fé e ensina os cristãos a permanecerem na fé. E existe um meio para a igreja, para o povo de Deus ser guardado, mantido fiel a Deus. É por meio das Escrituras, é por meio da palavra de Deus.
E aí o apóstolo Paulo está dizendo isso a Timóteo, onde a gente faz a leitura aqui do texto da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 4 a 17 da palavra de Deus. A gente faz a leitura desse texto e ora pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Está escrito, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a nossa leitura, e a gente ora pedindo ao Senhor que Ele fale ao nosso coração. Santo Deus, tenha misericórdia de nós. A Tua igreja reunida aqui em Teu nome, diante da Tua palavra, pede para que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que a gente possa contemplar a Tua presença, a Tua face, o Teu querer, a Tua vontade, a partir da Tua palavra. Nós te pedimos por isso, Pai. Com humildade, a gente te pede isso e em submissão à Tua palavra, a gente quer se colocar diante de Ti para fazer aquilo que o Senhor quer. Então fala ao nosso coração, nós te pedimos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, acho que talvez há 2 semanas, enquanto a gente pregava aqui, enquanto a gente conversava sobre o texto bíblico, eu trouxe uma informação para vocês, um dado do IBGE, que dizia que mais de 85% da população brasileira hoje se diz cristã. E quando eu mencionei isso aqui, eu falei para vocês sobre a gente ter uma nação que, em quase que sua totalidade, que se diz cristã, o que se espera de uma nação que afirma ser cristã, que afirma ter uma fé cristã? O mínimo que se espera é que essa nação ela tenha uma conduta, um comportamento que seja parecido com o de Jesus. Pessoas que sejam misericordiosas, pessoas que sejam compassivas, que amem, que se doem, que sejam desprendidas de todo o mal e de todo o bem material, gente que tem um coração disposto a servir a Deus. Mas a gente olha para o contexto da nossa nação e a gente encontra imoralidade, corrupção, perversão, roubo, homicídio, entre outras coisas piores e más. E aí a pergunta que se deve fazer diante de um contexto como esse é: o que está regendo esses mais de 85% dos que se dizem cristãos? Quem é que está guiando? Quem é que está conduzindo? Quem é que está formando a espiritualidade dessas pessoas? Quem é que está dando direção para elas, para que elas vivam as suas vidas segundo algum padrão de formação espiritual? Qual é o padrão de formação espiritual dessas mais de 85% de pessoas que no Brasil hoje se dizem cristãs? Diante de um contexto como esse, diante de uma pergunta como essa, a gente deve perguntar também sobre quem é que determina o padrão da nossa vida. Quem é que determina a forma como eu e você, cristãos, deve viver? Quem é que determina o padrão de vida cristã? Diante dessa pergunta e diante de um contexto como o nosso, que cada um de nós hoje vive, a gente hoje pensa a partir desse texto sobre o tema a Bíblia como moldura cristã, como moldura da vida cristã, como moldura da fé cristã. E por que eu disse aqui no começo que esse tema ele é fundamental para os cristãos reformados? Porque é exatamente a Bíblia quem vai mudar a estrutura da igreja.
É exatamente a Bíblia quem vai mudar a estrutura econômica da Europa. É exatamente a Bíblia, porque os cristãos, no contexto da Reforma Protestante, se voltam para ela, que a gente vai ver uma grande guinada na forma do pensamento da Europa. É o que a gente chama de cosmovisão cristã, que vai sendo implantada e disseminada entre as pessoas. Então, quem é que forma ou determina o padrão de vida cristã? Sem dúvidas alguma, é a Bíblia. É a palavra de Deus que deve formar a sua vida espiritual. É a palavra de Deus que deve moldar a sua conduta, o seu comportamento, a maneira como você vive, como você anda, como você caminha, como você trabalha, como você lida com pessoas, deve ser a Bíblia. A Bíblia deve abranger toda a sua vida, não apenas o domingo, não apenas o dia que você participa da igreja e atrás para a igreja. A Bíblia deve reger, é ela quem determina a maneira como você vive. É a palavra de Deus. E Timóteo, ele está dentro de um contexto, como eu falei, como esse, onde muitas pessoas estão apostatando da fé. O que é a apostasia? É o abandono da fé. Aquilo que foi ensinado como doutrina, aquilo que era passado por tradição já no primeiro século, quando o Senhor Jesus vem à terra, está com os seus discípulos por pelo menos 3 anos, e ali com eles ele dá a doutrina, dá o ensino. Depois que o Senhor Jesus Cristo é morto e ressurreto e sobe aos céus, os seus discípulos então passam a fazer outros discípulos. E o que é fazer discípulos, afinal? É educar pessoas a partir da doutrina que o Senhor Jesus havia dado a eles. Então esses discípulos que vão sendo formados em várias partes, na Judéia, na Galiléia, depois para os confins do mundo, esses discípulos que iam sendo formados começam a abandonar esse estilo de vida. Passam a deixar a vida cristã, a vida de fé. E quando isso começa a acontecer, o apóstolo Paulo, com a sua pena e tinta ali, começa a escrever para Timóteo, dizer: olha Timóteo, isso vai acontecer. Se você fizer a leitura do capítulo 3, você percebe, olha aí, o que está escrito, por exemplo, no comecinho do capítulo. Sabe, porém, isso, ele está informando a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo isso a Timóteo, dentro daquele contexto, ele vai dizer: Timóteo, você não. Se todo mundo se desviar, você não, porque existe um padrão que determina o seu estilo de vida. Existe uma moldura para você, e você deve viver dentro dessa moldura de vida, de fé. E aí ele vai dizer, conforme nós vimos aqui no texto: tu, porém, permanece naquilo que aprendeu. Então, dentro desse tema, a Bíblia como moldura da fé cristã, eu quero dizer para você por que você deve ter a Bíblia como moldura da sua vida. Em primeiro lugar, porque a Bíblia, ela precede a fé. Por que você deve ter a Bíblia como moldura para a sua vida cristã? Em primeiro lugar, a Bíblia vem antes da fé. Não existe fé sem as Escrituras. Não existe fé sem palavra de Deus. O que existe sem as Escrituras, sem o auxílio das sagradas letras, é tido pela própria Escritura sagrada como sendo chamado de idolatria. A gente cria deuses. A gente formula deuses nos nossos pensamentos, no nosso coração, e a gente quer viver a partir daquele Deus que a gente cria aqui. Mas o Deus soberano, ele se revela, e é por meio da revelação dele que então o nosso coração se abre para crer. É tão somente pelas Escrituras que nós cremos. Veja o que está escrito.
14 do texto, versículo 14 e 15 do texto. O texto diz: permaneça naquilo que o quê? Aprendeste e foste inteirado. A palavra inteirado, traduzida aqui, é aquela que talvez a gente tem na NVI, aquilo que você aprendeu e tem convicção. Foste inteirado, a palavra que a gente traduz para inteirado no original é aquela palavra que diz que você creu. Aquilo que você aprendeu e que você depositou a sua fé. Permanece naquilo. Permanece naquilo que você primeiro recebeu. Você recebeu o ensino, você recebeu uma doutrina e você deve permanecer naquilo que você creu. Meus irmãos, alguns teólogos, como por exemplo Francis Schaeffer, ele diz o seguinte, que a fé ela só ocorre através do prévio conhecimento da palavra de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que você não chega à fé salvadora sem que as escrituras sejam ensinadas, sem que a palavra de Deus seja pregada a você. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no primeiro capítulo, ela trata de que assunto? Das sagradas letras, das escrituras sagradas, porque é por meio dela que a transmissão da palavra, por meio da transmissão dessa mensagem, é que o homem chega à salvação. É por meio da pregação do evangelho. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, 17, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé, ela vem. Quando que ela vem? Quando a gente nasce? Não. Vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, as escrituras, elas vêm muito antes da fé. Eu preciso das escrituras na minha vida. Porque é ela, e somente ela, a palavra de Deus, por meio dela como um elemento para a minha salvação, eu então tenho o meu coração aberto para crer. Porque ela é a mensagem salvadora. É ela que ensina acerca do próprio Deus e que fala ao nosso coração. Por exemplo, Abraão. Vocês lembram de Abraão? Como que Abraão é tratado pelo autor dos Hebreus? Como o pai da fé. Como que Abraão creu? Vocês lembram de Gênesis capítulo 12? O que o texto nos mostra? Então, veio a palavra do Senhor a quem? Abraão. O que veio primeiro? Foi Abraão que buscou a Deus? Abraão que nasceu como um presbiteriano predestinado e foi à busca de Deus? Ele teve o desejo de procurar a Deus? Não. Veio a palavra do Senhor a Abraão. E Abraão creu. Porque primeiro vem a palavra. Primeiro vem as escrituras. São elas que precedem a fé. A Bíblia precede a fé, então ela é fundamental para a vida cristã. Fé é o acolhimento da palavra de Deus. Eu acolho essa palavra como molde para a minha vida. Eu acolho a palavra de Deus, as escrituras, como o padrão, a regra para a minha vida, o que determina como eu vivo, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. É a Bíblia, as escrituras sagradas, quem vão determinar isso para a nossa vida, para a nossa conduta. Em segundo lugar, por que você deve ter a Bíblia como moldura? Em segundo lugar, porque ela não apenas precede a fé, como ela alimenta a fé. Então, não adianta você ter tido apenas um contato lá atrás, na sua infância. E aí você diz, não, eu sou crente no Senhor Jesus, eu tenho uma vida de fé, eu fui batizado. Mas você teve aquele ensino lá atrás e não teve mais contato com as escrituras, como assim? Ela é necessária para alimentar a fé. Veja o que o texto mostra para a gente. Ainda nos versículos 14 e 15. O texto nos ensina o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, você permanece naquilo que você aprendeu e que você creu, sabendo de quem você aprendeu. Ele havia aprendido da mãe, aprendido da avó,
Ele aprendeu depois do próprio Paulo, porque o Paulo caminhou com ele como um pai na fé. Aí o versículo 15 vai dizer: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando que as escrituras, elas vão nutrir a fé. Nutrir a fé de quem? Daquele que recebe desde criança. Gente, aqui essa palavra, ela me deixa assim, sabe, encafifado. A palavra que é traduzida para desde pequenininho ou desde criança, no texto original é brefos, que significa aquele que ainda nem nasceu, um feto, que a gente hoje chama de feto. Sabes as sagradas letras desde quando estava no ventre da sua mãe? Sabes as sagradas letras? Essa mesma palavra, ela pode ser traduzida também como a ideia de que um bebê que ainda nem foi desmamado. Ou seja, o Timóteo, ele estava dentro do ventre da mãe dele, e a mãe dele já fazia o quê? Já falava do evangelho para ele, já pregava para ele. O menino estava aqui mamando, e a mãe estava falando o quê? Estava ensinando para ele as sagradas letras. A avó estava lá ajudando a trocar a fralda. O que a avó estava ajudando a fazer? Pregando o evangelho. Quando ele estava maior um pouquinho, ele tinha um mestre, o apóstolo Paulo, que estava o quê? Ensinando. Porque são as escrituras que vão nutrir a fé, que vão fazer com que você permaneça na caminhada. As escrituras vão nutrir a sua fé, elas vão alimentar a fé, fazer com que você se torne cada dia mais crente, mais fiel ao Senhor, por meio delas, por meio das sagradas letras, por meio das escrituras. E quando eu disse para vocês que eu fico encafifado com essa palavra, é que às vezes a gente acaba subestimando as nossas crianças, e a gente não quer ensinar o evangelho para elas e falar para elas porque elas não entendem. Não subestimem as suas crianças, preguem a palavra para elas. Digam para suas crianças o quanto elas carecem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque essas são as sagradas letras, é a palavra de Deus, meus irmãos. Anunciem para os seus pequenos, para os seus netos. Falem para eles do amor de Deus, da palavra de Deus. E não deixe de dizer, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque se vocês não fizerem isso, a cultura vai fazer. O contexto que a gente vive, o contexto cultural, vai formar a espiritualidade dos filhos de vocês. É para espantar a gente, porque aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente consome, está o tempo inteiro fazendo o quê? Formando as nossas vidas, formando as nossas crianças. Agora, o que a cultura deste presente século faz, não é educar os nossos filhos para o reino de Deus, mas para esse reino aqui terrestre. Então pregue a palavra para os filhos de vocês, levem os filhos de vocês às igrejas para que eles conheçam a palavra de Deus. Entreguem os seus filhos para que eles ouçam mestres, pessoas que ensinarão eles o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que vai alimentar a fé deles. Desde pequenininho, até quando ele tiver a mais tenra idade, ele vai dizer: o meu pai e minha mãe me ensinou. Eu tive um professor de escola bíblica dominical que puxava minha orelha, que chamava minha atenção, que quando eu faltava no domingo, no outro eu estava lá e já estava agarrado na minha orelha dizendo: menino, o que você faltou? Meus irmãos, é o ensino das escrituras sagradas que vai nutrir a fé, não apenas de vocês, mas também dos filhos de vocês, dos jovens, dos adolescentes, de todo aquele que caminha com Deus, daquele que ama Deus. Então continue nutrindo a sua alma com o ensino da doutrina sagrada. Se em primeiro lugar nós vimos que você deve ter a Bíblia como moldura para a sua vida cristã, para a sua fé cristã, porque em primeiro lugar ela precede a fé, em segundo lugar, porque ela alimenta a nossa fé, e em terceiro lugar, terceiro motivo para você ter a Bíblia como a moldura, a regra para a sua fé, para a sua prática, é porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. No começo aqui, eu disse que esse tema é fundamental, que esse tema ele é importante. Por quê?
Nós vivemos um período em que a ciência desacreditou a Bíblia. Quando a ciência evolui com o iluminismo, a gente tem um período em que a ciência começa a dizer que milagres não eram possíveis. E muitos foram o que deixaram de crer por causa daquilo que a ciência disse. Mas hoje a gente vive um contexto onde muitos teólogos, pastores, pelo menos que se dizem pastores e que estão atrás de tribunas, de púlpitos, que estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. E esse é um grande risco para a igreja. Você vai ouvir isso em algum lugar. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, não é bem assim, ela contém a palavra de Deus. E por conta desse liberalismo, não são poucas as igrejas que morreram, porque abriram mão das Escrituras, abriram mão da palavra de Deus. Na Europa, como eu disse para vocês aqui, que lá atrás, na Reforma Protestante, a igreja teve um boom, uma mudança por causa das Escrituras, com a chegada do liberalismo teológico. O que ocorreu com aquelas igrejas que aderiram a esse liberalismo, que abriram mão das sagradas letras, que abriram mão das Escrituras, foram que muitas dessas igrejas hoje se tornaram bares e boates, fecharam, e hoje são bares e boates na Europa. Esse é o preço de se abrir mão das Escrituras, de abrir mão da palavra de Deus, de dizer que ela não é a palavra de Deus ou que ela apenas contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha o que o texto diz, o versículo 16. O texto diz a parte A: toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. A palavra que é traduzida aqui para inspirada por Deus, ela traz a ideia de que ela é produzida pelo próprio Deus. É o Deus que é Deus quem mesmo produz a palavra. E aí você pode dizer assim, mas foram homens que escreveram e homens são falhos. Isso é maravilhoso demais, porque o Senhor escolheu homens, homens de conhecimento, deu conhecimento a muitos homens para que escrevessem a partir das suas características, de sua personalidade. Você lê o Evangelho de João, embora a gente tenha o mesmo conteúdo, a gente percebe que não é a mesma fala, por exemplo, do que o Marcos escreve. Porque Deus não anula a personalidade de ninguém. Antes ele usa essas pessoas segundo as suas vocações. E o que eles escrevem é o registro da revelação de Deus. E enquanto eles escrevem esses registros que vão comunicando o próprio Deus, nós temos a formação do cânon, a formação das Escrituras, o que a gente tem em mão hoje. Então Deus, no decorrer da história, ele estabeleceu que a maneira como ele vinha a se revelar fosse registrado. E que a partir desse registro escrito, nós então o conhecêssemos e acolhêssemos pela fé aquilo que está escrito, como palavra de Deus. Palavra de Deus para minha e para a sua vida, através de um meio ordinário. E aí você pode talvez se perguntar assim, nossa, mas a gente vive um tempo onde não acontecem aqueles grandes milagres, como acontecia no tempo de Jesus, no tempo de Moisés, de Josué e de tantos outros. Você pode talvez se perguntar por que a gente tem que conhecer a Deus por meio das Escrituras, porque é o meio que ele escolheu. E eu vou dizer, basta. Ele escolheu que fosse por meio das Escrituras. E se você achar que você precisa de um milagre, eu posso te contar nas Escrituras um número muito grande de pessoas que viram milagres, mas que ainda assim não creram. Os fariseus viram milagres, mas ainda assim não creram. Crucificaram Jesus, entregaram Jesus para ser crucificado. Não foram poucos os israelitas que viram o mar se abrir, mas que ao atravessarem aquele mar aberto, chegaram do outro lado e começaram a murmurar, a reclamar, a blasfemar contra Deus. Não é por causa de milagre, meu irmão, minha irmã, que você vai acreditar em Deus. Não é por isso. É pelo Deus que fala, que se revela e que você acolhe pela fé aquilo que ele disse. Tão somente por isso. Pelo acolhimento da sua palavra. Pelo acolhimento da Bíblia, da palavra de Deus. John Frame, um teólogo, vai dizer que a Bíblia apresenta a doutrina da Bíblia.
porque ela mesma faz defesa de si. A Bíblia, ela faz doutrina da Bíblia. Ele diz que a Bíblia não é o registro de comunidades religiosas, como se diz que a Bíblia é um livro dos judeus. Não é um livro de comunidades religiosas. A Bíblia é o testemunho de Deus acerca dele mesmo. De um Deus que se revela para um povo. De um Deus que tem o propósito de se revelar até os confins da terra e que se manifesta por meio desse registro, por meio dessa palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, não sei se você sabe disso, mas a sociedade bíblica brasileira, a sociedade bíblica, você deve ter aí na sua Bíblia, tem um símbolozinho aí, SBB, na sua Bíblia. É ela quem produz a Bíblia aqui no Brasil. É ela quem imprime, é ela quem fabrica as nossas Bíblias. Vocês têm ideia da quantidade de Bíblia que hoje é produzida no Brasil por ano? São 8,5 milhões de Bíblias produzidas todo ano pela SBB. Uma Bíblia a cada 3 segundos é produzida pela Sociedade Bíblica Brasileira. O mundo nunca foi tão cheio de Bíblia. Agora, a gente deve voltar para aquela primeira pergunta. O que está acontecendo com um povo que está cheio de Bíblia e sendo distribuída? O Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que, apesar de existir um número muito grande de Bíblias que são distribuídas e produzidas no nosso contexto, nunca existiu na história um analfabetismo bíblico tão grande quanto o que existe hoje. Quantos são os cristãos que não sabem manusear a Bíblia? Quantos são os cristãos que têm a Bíblia e a trazem apenas para o culto de domingo? Abre quando o pastor manda abrir. Fecha quando o pastor... Aliás, o pastor nem pediu para fechar, ele já fechou a Bíblia. E aí ela só vai abrir no outro domingo. Tem como haver conhecimento das Escrituras assim, meus irmãos? Olha a carga de informação que a gente recebe o tempo inteiro. Televisão, internet, Instagram, Facebook, tantas outras coisas. Isso enche a nossa mente, enche o nosso coração. E Bíblia, um domingo, meia hora, 40 minutos, 1 hora. Analfabetismo bíblico. Talvez seja por isso que a gente tem tanta gente dizendo que é cristão e vivendo uma vida alheia ao que a Bíblia diz, ao que as Escrituras dizem ao nosso respeito. Nós lemos aqui a carta de Paulo a Tito, no nosso momento de contrição, e a carta diz o quê? Que nós somos um povo exclusivo de Deus, um povo que foi apresentado a graça de Deus e que por meio dessa graça nós renegamos as paixões deste mundo. É o que o texto diz. Para viver o quê? Para viver de maneira justa, agradável ao Senhor. Mas como a gente faz isso? A partir das Escrituras, a partir do que está escrito. A Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos, e ela é poderosa para transformar. Vocês já leram um relato de Pedro pregando a palavra de Deus no capítulo 2 de Atos? O que acontece quando Pedro vai lá e prega a palavra? A gente tem a conversão de mais de 3.000 pessoas, porque fizeram o quê? Ouviram o quê? A palavra de Deus sendo pregada. Vocês já ouviram falar de Agostinho? Não é o Agostinho Carrara, tá? Da grande família. É o Agostinho de Hipona. Vocês já ouviram falar? O Agostinho, o filósofo, o teólogo, o mais famoso da patrística. O homem que mais produziu para o cristianismo talvez tenha sido Agostinho. Vocês sabem como esse homem se rendeu aos pés de Jesus Cristo? Ouvindo Ambrósio pregar. Ele chega num ambiente de culto e existe um homem que está pregando a palavra. E aquele homem, então, rende o seu coração aos pés de Jesus. E a vida dele é convertida ao Senhor Jesus. E a partir daí ele passa a produzir o que hoje nós temos em mão como muito material, um material vasto da cultura cristã, que forma a nossa mentalidade cristã, que defende a nossa fé. Mas alguém que ouviu a palavra de Deus, que ouviu a mensagem. Vocês já devem ter ouvido falar de Spurgeon. O Spurgeon, ele vai incendiar a Inglaterra.
incendiar a Inglaterra, pregando sem microfone para mais de 2, 3 mil pessoas. E ele incendeia a Inglaterra com o quê? Com a mensagem da cruz, com o evangelho do Senhor Jesus, e não é de outra maneira, é porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é poderosa para transformar contexto social, para mudar casos de família, para mudar a nossa história. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E por isso ela deve formar, ela deve modular a sua vida. Vocês devem ter ouvido falar Billy Graham. Do nosso contexto, milhares de pessoas se renderam a Jesus pela pregação de quê? De uma mensagem de bom dia? Não, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, pela mensagem da cruz. Pessoas foram transformadas pela mensagem que foi pregada, a mensagem da palavra de Deus. Meus irmãos, aqui eu digo a vocês, eu tenho 32 anos, e aí eu sei que muitos dos meus irmãos que participam dessa comunidade, às vezes têm 32 anos ou mais de casado. E aí a pessoa pode olhar e pensar assim, mas o que esse menino ou o que esse pastor pode influenciar, ajudar a minha vida, a minha situação? Meus irmãos, minhas irmãs, eu não aconselho com base na minha trajetória de vida. Pastores não devem aconselhar com base nas suas experiências de casamento, nas suas experiências de vida. Pastores aconselham a partir de quê? Das Escrituras, é da palavra de Deus. Então o conselho que Paulo dá a Timóteo é para que ele pregue a palavra e que ninguém menospreze a idade dele, por ele ser jovem. Por quê? O que ele está ensinando, o que ele está oferecendo para aquela comunidade, não vem dele, mas é da tradição, é da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus formula, modula a vida de todo cristão. Então ele tem autoridade para falar e para ensinar, não dele, mas da própria palavra, do próprio Deus, que vem do próprio Deus. A Bíblia é poderosa, meus irmãos. Poderosa para transformar a nossa realidade, para mudar a nossa vida. Eu lembro da primeira ocasião em que eu preguei. Pensa, inseguro, trêmulo, igual hoje, mas com muito menos informação. Muito menos informação. Ixi. Eu fui pregar a primeira vez numa igreja, a convite de um pastor muito piedoso, viu? E corajoso. Deixar o jovem pregar, mas ele estava abrindo as portas para eu começar a minha vida, o meu ministério. E eu lembro que naquela ocasião, eu entrei na igreja, preguei um texto bíblico, que eu lembro até hoje, um texto de Zaqueu, sabe? Zaqueu subindo a árvore. Peguei aquele texto, fiz uma pregação bem simples e preguei ali na igreja. Tinha ali muitos irmãos, muitas irmãs, gente que recebeu a gente muito bem. E aí, assim, o que eu não esperava, o que eu nunca imaginava foi que depois de alguns meses, talvez quase metade de um ano, eu voltasse naquela igreja para pregar, e quando eu encontrasse uma família na porta da igreja, aquela família, ao me ver, parecia que estava vendo até um fantasma, sei lá. Mas aquela família passou a chorar copiosamente, a mulher especialmente. A mulher era uma loira assim, uma senhora já bem branca, ela ficou vermelha de tanto que ela chorava. E ela me abraçava e eu não entendia. Eu estava chegando com a Letícia, a Lara pequititinha, a gente chegando na igreja, aquele pessoal chorando. Eu tentando entender o que tinha acontecido. E aí ela apontava para o marido dela. E ele chorando e me abraçava também, eles me abraçando, eu tentando entender o que estava acontecendo afinal. E aí ela disse para mim assim, eu não era pastor, mas ela falou, pastor. Ela falou, o senhor lembra aquela vez que você veio aqui? Eu falei, lembro. Você lembra que você pregou? Eu falei, lembro. Ela falou, então naquele dia, pastor, o meu marido se entregou a Jesus e ele está aqui hoje. Faz parte da nossa igreja. Faz parte do nosso ministério de louvor. E aquele homem nem falava, chorava, soluçava.
E aí ele disse para mim assim, eu era um alcoólatra, eu era um embriagado, vivia embriagado. E ele falou, aquele dia, Deus me chamou para andar com ele. E aí até hoje, quando eu volto lá nessa igreja, eu encontro essa família e eles me recebem sempre com grande carinho. E esse homem está lá para a glória de Deus, tocando e ministrando louvor para a glória do Senhor Jesus. Ele tocava na porta de boteco, bebendo, enchendo a cara, comendo torresmo. Hoje ele come o pão que é partido nessa mesa. Ele toma do cálice, do sangue do Senhor Jesus, da nova aliança. Não foi por meio de mim, mas foi por meio daquela simples mensagem que foi pregada. O homem se rendeu a Jesus. O que ninguém pode fazer na vida de um homem, convencê-lo a largar a bebida da noite por dia, por meio de persuasão, por meio de palavra. Quem dirá por uma mensagem tão simples, com tão pouca informação? Meus irmãos, não é pelo muito ou pelo pouco de informação, mas é pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ela é a palavra que transforma corações, que muda a realidade, que muda vidas. A palavra de Deus, então ela deve formar a sua vida, ela deve modular a sua vida. Em quarto lugar, por que a Bíblia deve modular a sua vida? Deve ser a sua regra de fé e prática. Porque a Bíblia, ela é a regra de fé e de prática. Por que ela deve modular a minha vida? Porque ela é a regra de fé e prática. Não existe outro manual para você. Livros podem até te edificar, mas as Escrituras é quem vão te transformar. São elas que vão transformar a sua vida. Ela é a regra de fé e de prática. Olha para o versículo 16 ainda o que está escrito. O texto diz que ela é inspirada por Deus e o quê? Útil. Útil. A palavra útil aqui tem a ver com proveito, tem a ver com lucro, tem a ver com benefício. A Bíblia, que é inspirada por Deus, que é produzida por Deus, ela tem lucro para a sua vida, benefícios para a sua vida. Ela tem utilidade para a sua vida. De que maneira? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Não é isso que o texto diz para nós? Agora, o que é ensino? Ensino na justiça, como a gente vê aqui no texto. A palavra aqui é paideia, que a gente hoje tem aí a palavra pedagogia, que são as nossas irmãs e irmãos, nossos irmãos, que ensinam as nossas crianças, os pedagogos. Conduzem as nossas crianças. O que a Bíblia faz? Ela tem a utilidade, o benefício de ensinar o que é moral, o que é certo para a gente. Não é isso que a gente faz com as nossas crianças? Educa as nossas crianças pelo caminho. O pedagogo, naquele contexto, ele tinha exatamente esse papel, o de pegar uma criança e de conduzi-la pelo ensino, caminhar com ela, ensinando-a. As Escrituras fazem isso, elas cumprem esse papel na nossa vida. Enquanto a gente caminha, enquanto a gente segue na nossa vida, ela ensina o que é certo, o que é de moral para as nossas vidas. Ela é útil para a repreensão. O que significa essa palavra repreensão para nós? Repreensão é aquilo que passa por uma verificação criteriosa, onde se reprova aquilo que foi examinado. Olha só isso. A palavra que nós traduzimos para repreensão, ela tem esse significado. É aquilo que passa por uma verificação criteriosa. Eu verifico de maneira criteriosa e eu reprovo aquilo que eu verifiquei, aquilo que eu examinei. A Bíblia faz isso com a gente. A gente, quando passa pelo crivo das Escrituras, a gente é reprovado por ela. Porque o exame que a Bíblia faz das nossas vidas, o exame que as Escrituras fazem da nossa vida, normalmente reprovam a gente. Quando o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo... Ah, mas Deus acha um caminho mau na gente. Sempre acha. Sempre acha. As Escrituras, elas repreendem, elas reprovam a nossa conduta. E talvez seja um motivo pelo qual a gente não queira tanto contato com ela.
Porque afinal a gente é de uma geração que detesta ser reprovado. A gente não pode reprovar ninguém, não pode repreender ninguém. Criança não pode ser reprovado na escola. Se a gente repreende uma criança na igreja ou chama atenção, opa, você não pode repreender mais, por quê? Não, porque vai ficar cheia de trauma, vai carregar trauma para a vida toda. O YouTube, gente, sabe o YouTube, aquela plataforma que a gente acessa para ouvir música, para ver vídeo? O YouTube tirou a opção de dislike lá. Quando você não gostava de um vídeo, você ia lá e tem um joinha para quando você gosta e tem o dislike, né? Ah, não gostei disso aqui não. Você não pode mais reprovar. Na verdade, eles fizeram isso, depois eles voltaram atrás, agora só não aparece lá quantas pessoas que reprovaram. Eles tiraram a opção. Sabe por quê? Porque a gente não pode mais ser reprovado. A gente é de uma geração que não pode ser repreendido. E isso é péssimo. Sabe por quê? Porque a gente abre mão da Bíblia, porque ela vai repreender a gente. Ela vai mostrar o erro na gente. Ela vai dizer o quanto nosso coração ele tende a caminhar, a passar por veredas maldosas, perversas. E a Bíblia ela denuncia isso, ela repreende a gente. E o texto mostra para a gente que ela é útil também para correção. O que significa correção para nós? Quando a gente fala em correção, a gente já pensa do pai lá chamando a atenção do filho. Mas o que é correção, gente? Não é você pegar aquilo que está torto e deixar reto. Não é trazer aquilo que está errado para o acerto. Correção é isso. E a Bíblia faz isso com a gente. Ela corrige a nossa conduta. Ela traz a gente do erro, das trevas, para a maravilhosa luz. E na luz não tem erro, a gente conhece o que está errado. E permanecer na luz com erro não tem condições. Porque se eu estou na luz, eu conheço o meu erro. E aí eu ando em luz. Agora, o que os homens fizeram quando viram a luz? Rejeitaram. O que a gente faz quando as Escrituras mostram para a gente o nosso erro? A gente diz que ela não é palavra de Deus. A gente começa a inventar história. Ah, não, mas isso aí só se aplica lá atrás, é outro contexto, não se aplica, não tem princípio que se aplica mais para a vida cristã. Agora tudo se faz em nome do amor. Ah, mas naquele tempo, homossexualidade. Não, homossexualidade ainda deve ser corrigida pelas Escrituras. Ah, mas aí a gente vai ser cancelado, vai ser repreendido, aqui vai ser... Uai, eu não vou abrir mão das Escrituras, a igreja não deve abrir mão das Escrituras. Porque ela é regra de padrão para nós. É regra de estilo de vida. E a gente não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Se ela corrige, se ela exorta, se ela disciplina, bendito seja o nome do Senhor que muito nos ama e está nos corrigindo, está nos trazendo para Ele. Louvado seja o nome do Senhor porque Ele nos quer bem. E por isso Ele nos corrige, a fim de tirar-nos do erro e trazer-nos para a luz, meus irmãos. A Bíblia tem benefício para nós, lucro para a nossa vida. E aí, por final, por que a Bíblia deve moldar a nossa vida cristã? Porque ela aperfeiçoa a vida cristã. Porque nós não somos perfeitos, mas nós estamos num processo sendo aperfeiçoados. É o que o texto diz, olha para o verso 17. Por que as Escrituras inspiradas por Deus, elas cumprem esse papel de repreender, de educar, de corrigir, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e plena e perfeitamente o quê? Habilitado para toda boa obra. A Bíblia cumpre esse papel de aperfeiçoar as nossas vidas. E aí você pode dizer aquele velho discurso, mas eu não sou perfeito. Ô gente, eu falei isso deve ter uns 2 domingos. Essa história da gente dizer que a gente não é santo precisa ser corrigida. Paulo não se dirige à igreja dizendo,
Ó, vocês imperfeitos, pecadores em Colossos, em Corintos. De que maneira Paulo se dirige à igreja? Santos, amados, eleitos, escolhidos em Deus. Como que Pedro chama? Povo exclusivo de Deus, propriedade santa. Então a igreja, nós precisamos assumir responsabilidade de aperfeiçoamento na nossa vida, na nossa conduta. E parar com essa história de que eu não sou santo, de que eu não sou perfeito, porque a Bíblia está aperfeiçoando a igreja. A Bíblia está corrigindo a igreja, está trazendo a igreja para mais perto de Jesus, para torná-la mais parecida com Jesus. Nós estamos experimentando a santificação, a pureza que há em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Nós estamos sendo feitos novas pessoas. É uma nova criação por meio da palavra. Então, no cristianismo, na vida cristã, não tem essa de ser Gabriela. E eu não estou falando das Gabis que tem aqui da igreja. É daquela novela, não tem? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela, não. Na vida cristã é diferente. Novas criaturas, uma nova criação. Nova criação que está experimentando o quê? Ensino, correção, educação, repreensão. E enquanto experimenta é o quê? Aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Para quê? Afinal, para aquele grande dia, meus irmãos. O dia em que a noiva, que é santa, que é perfeita, que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, se encontrará com o noivo, com o Senhor Jesus. A Bíblia está fazendo isso com a gente. A palavra de Deus, ela é uma regra de fé para nós, porque ela está preparando a gente como noiva para o Senhor, para que a gente seja entregada nas mãos dele como perfeita, como santa, como pura, lavada por ele, imaculada, sem manchas. Então nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento. Aí você pode dizer, mas eu não sou perfeito, eu não sou santo, mas isso deve te deixar inconformado. E não apenas satisfeito. Eu não sou santo, eu peco. Eu não sou perfeito, eu faço as coisas de errado. Isso deve te incomodar, tem que te perturbar. Você não tem que conseguir ficar sentado aí nesse banco. Tem que te perturbar, tem que te chacoalhar, a fim de que você seja aperfeiçoado. Porque o homem de Deus, ele é aperfeiçoado para toda boa obra, como o texto diz no versículo 17. E o que significa boa obra para nós? Então eu vou ser aperfeiçoado para fazer obras de caridade. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Não é de obras de caridade, não é de serviço na igreja. O que ele está falando aqui? O que é boa obra? Boa obra aqui é aquilo que o Martinho Lutero desenvolve na teologia e que é muito bom para nós, para nosso conhecimento. Ele está falando de vocação. Vocação. E nós falamos aqui numa escola bíblica dominical, há uns 2 domingos, sobre vocação. O que é vocação? É o chamado. O que é o chamado, afinal? Para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono. Não, não é isso. O que é o chamado nas Escrituras? O que é vocação nas Escrituras? O Lutero, ele vai desenvolver na teologia esse conceito de chamado, de vocação, de uma maneira muito maravilhosa e especial. Porque ele vai dizer que a vocação, ela reflete a face de Deus. De que maneira? Deus chama o Felipe para ser pai. Eu sou pai. É o meu chamado, ser pai, enquanto eu sou pai. Deus me chama para ser marido. Isso é vocação, é chamado. Deus me chamou para ser marido. Então eu sou aperfeiçoado como marido, eu sou aperfeiçoado como pai. Você trabalha com o quê? Você é professor? Você foi chamado para ser professor também. Mas enquanto isso você é pai, você é mãe, você é filho. E tudo isso Deus te chamou para ser. E enquanto você é filho, você é aperfeiçoado como filho. Então, eu e você temos esse chamado para ser aperfeiçoado para toda boa obra. Qual boa obra?
a vocação que você exerce hoje, de filho, de esposa, de marido, de casado, de solteiro, de viúva, de viúvo. É o chamado de Deus para o momento agora. É o que Deus te chamou para fazer, de aposentado. Seja lá o que for que você faz e o que você é, você está sendo chamado por meio das Escrituras para ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado para a glória de Deus. E aí, eu quero que você pense sobre quem regula as suas vocações hoje. Quem regula a sua vida enquanto pai? Cadê os pais aqui? Quem é que dá o norte para você ser pai hoje? Quem é que dá a direção? Quem é que educa o seu coração enquanto pai? As mamães. Quem é que educa o coração das mamães hoje? Cadê os maridos? Quem é que educa o coração hoje dos maridos? Quem é que dá a direção? Quem é que molda o padrão de como o homem se comporta com a mulher? Se você quer falar de masculinidade, aprenda com Jesus. Macho. Jesus. Sim. Perfeito. Cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de cuidado, cheio de trato com a sua esposa. Você quer aprender sobre masculinidade? Jesus ensina, educa. As esposas, quanto à submissão, ao respeito. Quem é que educa o coração enquanto esposa? Quem é que educa você enquanto aluno? De faculdade ou de escola? Quem educa você enquanto profissional na área que você exerce? Quem é que dá a direção para a sua vida? Quem é que doutrina a sua vida? Se não as Escrituras, hoje a gente tem um chamado a se voltar para ela. A não voltar para casa simplesmente com um livro embaixo do braço, mas um livro que a gente tem em mãos, que muda a vida, que aperfeiçoa a nossa vida, que transforma a nossa realidade. Por que a Bíblia deve moldar a nossa vida? Porque ela precede a fé. Porque ela nutre a nossa fé, ela alimenta a nossa fé. Porque ela é a palavra de Deus. Porque ela é regra de fé e prática. E por fim, porque ela aperfeiçoa a vida cristã. Ela aperfeiçoa a nossa vida. Esse livro que você tem em mãos, que você vai levar para casa, ou que talvez você tenha aí no seu celular, ele muda vidas. Ele muda histórias. Ele transforma contextos. Ele transforma um continente. Ele está redimindo a criação. É esse livro. É a palavra de Deus. Para quando? Para quando o Senhor Jesus voltar, ele poder encontrar a igreja dele, santa, perfeita, andando em justiça, andando em amor, andando em verdade, andando em luz. Esse é o chamado para a gente, como igreja. Que enquanto a gente estiver diante da palavra de Deus, a gente seja constrangido por estar diante dela. Porque é Bíblia, é texto sagrado, é palavra de Deus para a nossa vida. Se você puder fechar os seus olhos e você se colocar diante de Deus e diante dessa palavra, eu queria que você orasse pedindo que o Senhor aperfeiçoasse a sua vida por meio das Escrituras e que Ele te desse um novo ânimo. Não vou dizer um novo compromisso, mas um firmar compromisso com a palavra dele hoje. Deus, em nome de Jesus, eu te dou graças pela igreja reunida em teu nome. Aqui, Senhor Deus, coração de homem, de mulher, de criança, de todas as idades, que ouvem a sua voz, que o Senhor, pelo teu Espírito, firme um compromisso de que a tua palavra, Senhor Deus, seja o guia para a nossa vida.
seja regra de fé e prática para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus eu te peço que a tua palavra ela alimente a fé. Se existe aqui alguém, Senhor, hoje nessa noite, que talvez esteja se sentindo desnutrido na fé, que hoje se sinta alimentado, renovado, revigorado pela tua palavra, Deus, e fortalecido para viver de uma maneira agora aperfeiçoada para a tua boa obra, para o chamado que o Senhor tem para cada uma dessas pessoas. Firma, Senhor Deus, e estabelece os nossos passos para louvor da tua glória. Eu te peço por isso, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que, alimentado pelas tuas palavras, a tua igreja possa voltar para casa com um compromisso nessa noite. Um compromisso não para amanhã, mas para aquele grande dia, onde o Senhor há de nos encontrar plenamente aperfeiçoados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. É a minha oração, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos coloque de pé para impetrar a bênção e a gente se despedir dessa noite em que a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, não se esqueçam do próximo domingo. A gente tem um encontro aqui para o café da manhã e a nossa escola bíblica dominical. Assumam um compromisso com as Escrituras. Firmem esse compromisso. Eu tenho certeza do quanto vocês experimentarão a transformação, o aperfeiçoamento para a glória de Deus. Não pelo esforço de vocês, mas pelo Deus que nos concede a sua palavra. Amém? Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, com a igreja de Jesus espalhada sobre toda a terra, até que Ele mesmo venha nos buscar, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.